Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa tarde. E também boa tarde a quem nos acompanha em casa. Nós hoje celebramos a dedicação da Basílica de Latrão, que é a Basílica do Papa, e é a primeira basílica do mundo, a primeira a ser consagrada, que foi logo, mal a Igreja teve a liberdade, a Igreja teve, o Imperador deu a liberdade à Igreja em 313, até aí era crime ser cristão, e depois, em várias fases da história, renovou-se esse crime. Hitler renovou esse crime. Hoje em dia, nos países comunistas, é crime ser católico, ser cristão. Portanto, eles uns disfarçam mais que os outros, mas no fundo, todas as ditaduras em todos os tempos foram radicalmente contra os cristãos, porque contra os católicos. Isto não há que esconder, não há que disfarçar. E, portanto, a Igreja teve a liberdade no ano 313 e depois, logo nos anos 330, foi inaugurada a primeira Basílica em Roma, que é a sede do Papa. É a Igreja em que o Papa, como Bispo de Roma, tem o seu assento. Trasladou-se para o Vaticano, extramuros, fora da cidade de Roma, mas a Igreja de São Latrão, ou Salvador, é dentro dos muros da cidade de Roma. E, portanto, é a primeira grande basílica a ser consagrada e é o símbolo, a referência a todas as igrejas. E vamos lembrar nesta Eucaristia José da Ponte Plácido, familiares defuntos de Nelson e Rosa Silva, defuntos de Manuel Pinho e esposa e Fernando Silva. E tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rodeis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor, que nos fazeis reviver em cada ano o dia da consagração da Igreja de Latrão, ouvi as súplicas do vosso povo e fazei que naquele lugar, como em todas as igrejas do mundo, seja oferecido um culto digno e por ele alcancemos plenamente os frutos da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, o anjo reconduziu-me à entrada do templo. Debaixo do luminário da porta saía água em direção ao oriente, pois a fachada do templo estava voltada para o oriente. As águas corriam da parte inferior, do lado direito do templo, ao sul do altar. O anjo fez-me sair pela porta setentrional e contornar o templo por fora, até à porta exterior, que está voltada para o oriente. As águas corriam do lado direito,
O anjo disse-me: esta água corre para a região oriental, desce para Arabá e entra no mar, para que as suas águas se tornem salubres. Todo ser vivo que se move na água, onde chegar esta torrente, terá novo alento, e o peixe será mais abundante, porque aonde está esta água chegar, tornar-se-ão sãs as outras águas, e haverá vida por toda a parte aonde chegar esta torrente. À beira da torrente, nas duas margens, crescerá toda a espécie de árvore do fruto. A sua folhagem não murchará, nem acabarão os seus frutos. Todos os meses darão frutos novos, porque as águas vêm do santuário. Os frutos servirão de alimento e as folhas de remédio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os braços do rio alegram a cidade de Deus, a mais santa das moradas do Altíssimo. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, auxílio sempre pronto na adversidade. Por isso nada receamos, ainda que a terra vacile e os montes se precipitem no fundo do mar. Os braços do rio alegram a cidade de Deus, a mais santa das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e a torna inabalável. Deus a protege desde o romper da aurora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém.
Encontrou no templo os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas e os cambistas sentados às bancas. Fez então um chicote de cordas e expulsou-os a todos do templo com as ovelhas e os bois. Deitou por terra o dinheiro dos cambistas e derrubou-lhes as mesas. E disse aos que vendiam pombas: tirai tudo isto daqui, não façais a casa de meu pai casa de comércio. Os discípulos recordaram-se o que estava escrito: devora-me o zelo pela tua casa. Então os judeus tomaram a palavra e perguntaram-lhe: que sinal nos dás de que podes proceder deste modo? Jesus respondeu-lhes: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram os judeus: foram precisos 46 anos para construir este templo e tu vais levantá-lo em 3 dias? Jesus, porém, falava do templo do seu corpo. Por isso, quando ele ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram-se do que tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como eu disse há bocadinho, no início da Eucaristia, a festa de dedicação da Basílica de Latrão, de São João de Latrão, tem vários nomes, de Salvador, etc. Aconteceu no 320, e errei 10 anos. Portanto, a liberdade da Igreja foi em 313 e logo, poucos anos depois, foi inaugurada, dedicada à Igreja de São João de Latrão, que é a Catedral do Papa, enquanto Bispo de Roma. Durante muitos séculos, o Papa viveu num palácio contíguo à Igreja de São João de Latrão e nós esquecemos, nós às vezes, quem não estuda e quem não é muito fácil, nós sempre conhecemos o Papa no Vaticano, mas não foi sempre aí que ele viveu. Já vive lá há muitos anos, mas vivia em Latrão, em Roma, no centro de Roma. O Vaticano é fora das muralhas. A Basílica de São Pedro, em Roma, há 4 grandes basílicas. A primeira foi a de Latrão, que é a sede do Bispo de Roma. Depois a de Santa Maria, a Basílica de Nossa Senhora de Santa Maria, a de São Pedro e a de São Paulo. São as 4 grandes basílicas de Roma. E a Igreja de Latrão é considerada a mãe de todas as igrejas. Eu já várias vezes vos disse e digo a toda a gente, aqui sobre o altar nós colocamos o cálice e o pão e o vinho sobre a pedra d'ara. E o que é a pedra d'ara? A pedra d'ara é uma pedra que dentro um bocadinho, vem de Roma, relíquias de santos. E, portanto, quando se dá uma dedicação de uma igreja, o Papa manda para essa igreja a relíquia de santos e nós colocamos todas as Eucaristias. É na comunhão dos santos que nós celebramos a Eucaristia. Colocamos o cálice, o pão e o vinho sobre a pedra d'ara, que tem as relíquias dos santos, para simbolizar esta comunhão da igreja, que é uma comunhão de santos. E a primeira e grande igreja é a de Latrão. A primeira a ser consagrada. A grande maioria de vós lembrais como foi consagrada aqui a igreja de Nossa Senhora de Fátima em 1980. Mas a primeira de todas foi a Latrão. Esta festa convida-nos a tomar consciência de que a Igreja de Deus é hoje, no meio do mundo, a morada de Deus. O testemunho vivo da presença de Deus, a caminhada histórica dos homens. Há muitos cristãos que, influenciados pelo mundo, dizem que não é preciso ir à igreja para rezar. E não. Mas também os judeus também não precisam. Os muçulmanos também não. Os budistas também não. Qual é a tua diferença como cristão das outras religiões? É a Eucaristia.
É a celebração da Eucaristia. Ou tomemos consciência que somos diferentes pela celebração do pão e do vinho que se coloca sobre as relíquias dos santos, sobre a pedra da ara, ou então não somos cristãos. Somos crentes, acreditamos, mas cristãos não somos. Sem a Eucaristia não há cristãos. Demos as voltas que dermos. Eu rezo, eu assisto todos os dias. Eu rezo, não preciso ir à igreja. E o mundo incentiva a isto. Não é preciso, não. Tu rezas. Não, meu amigo, tu és cristão. Tu vives do alimento que Jesus, como sacerdote, dá e dá-se a Ele, que nós celebramos sobre o altar. No Evangelho de hoje, narra-nos Jesus, quando iniciou a sua vida pública, foi 3 vezes a Jerusalém. Este Evangelho é da primeira vez. Foi a primeira, nos 3 anos de vida pública, no primeiro ano da vida pública, este Evangelho é a sua chegada ao templo. E Jesus faz logo aquele escândalo todo, que no critério do mundo seria um grande escândalo. Pegar num chicote e expulsar aqueles vendilhões dali para fora. Mas foi da primeira vez. Porque os judeus ainda hoje celebram a Páscoa. E o que era a Páscoa? A Páscoa era a recordação da saída do Egito. E eles chegaram à terra prometida, à Terra Santa, por ocasião da Páscoa. E celebraram logo a primeira Páscoa e todos os anos começaram a viver a Páscoa. Depois, no terceiro ano da vida pública de Jesus, houve os acontecimentos, a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, e para nós a Páscoa adquiriu outro sentido. Ou melhor, aprofundou o verdadeiro sentido da Páscoa. E é isto que nós somos. Eu hoje, na oração da manhã, que a gente faz na internet, para quem tem, há um santo chamado Cesário de Arles, diz assim: tu queres ver bem limpa a basílica? Tu queres ver bem limpa a igreja? E em nós, por exemplo, lá quando a igreja está suja, é logo um sinal. É um sinal de que há qualquer coisa que naquela igreja não funciona bem. Nós temos um grupo aqui de voluntários que limpa-nos a igreja, a quem nós agradecemos muito, e já não sei há quantos anos gratuitamente. Pronto, mas diz assim o São Cesário: tu queres ver bem limpa a basílica? Não manches a tua alma com as nódoas do pecado. Se desejas que a basílica seja luminosa, também Deus quer que a tua alma não esteja nas trevas, mas que em nós brilhe a luz das boas obras. Como disse o Senhor, e seja glorificado aquele que está nos céus. A limpeza da igreja, a luz da igreja, é sinal da vida dos cristãos. Se nós não tivermos interesse, se não vier aqui ninguém, sim, começa a cair aos pedaços, deixa de ter luz, está toda suja, é só pó, sim, mas vai ser. Isso, na história dos homens e dos cristãos, é o sinal do desmoronamento moral de uma comunidade. E São Cesário do século VI, diz isto: do mesmo modo como tu entras numa igreja, assim Deus quer entrar na tua alma, conforme prometeu, e habitarei e andarei entre eles. Portanto, a igreja limpa, iluminada, bonita, ornamentada, é o espelho da vida dos cristãos. Não nos admiremos que daqui a alguns anos esta igreja seja só pó, teias de aranha. É o espelho da própria sociedade. E São Cesário do século VI diz-nos isto. Portanto, a igreja é o espelho da vida dos cristãos. A igreja presentemente está a sofrer muito, mas eu às vezes
A gente não sabe compreender bem estes fenómenos. Os fenómenos que nós estamos hoje a viver é tudo política. E tudo estes ataques à igreja, estes desmoronar. Então, quando é que não houve traidores? Tu segues os fiéis ou segues os traidores? Qual foi a fase da vida que não houve traição? Como é que nos podemos admirar que alguns tenham ido para o pecado? Mas onde é que está o escândalo? Se os santos, onde nós pomos aqui o cálice, na pedra d'ara, são para nós um modelo, não são os bandidos, não são os traidores. Agora, cada um sabe o que segue. Claro que o mundo, a política do mundo, quer valorizar o mal e o pecado para dizer que agora tudo. Nestes dias veio a senhora Secretária de Estado e eu não consigo disfarçar, não? Eu não suporto a ideia da eutanásia. Até porque a ideia da eutanásia está cheia de mentiras. E eu disse-lhe de caras. E disse até o seguinte: eu sou padre há 35 anos. Nunca encontrei ninguém que quisesse morrer. Não sei, devem estar todos nos parlamentos. Devem ser todos políticos aqueles que querem morrer. Eu vejo que os nossos doentinhos querem amor, querem carinho, querem interesse e até confiam nas pessoas que estão ao lado. Agora, eu nunca vi ninguém que quisesse morrer. Onde é que estes políticos vão ver dessa gente? Devem estar todos nos parlamentos. Devem ser todos políticos. Eu nunca vi. E depois, para nós cristãos, acrescenta-se um ponto. Como é que tu queres ser salvo se recusas a cruz do sofrimento? Como é que tu vais ser salvo se não queres sofrer? Como é que é isso? Mas que salvação é que tu acreditas? Nós levamos todos um banho de política. A política agora, a liberdade. A liberdade é assim uma coisa que já não sei, nem o conceito de liberdade. A liberdade, que não é nada a liberdade que eles querem. Eles querem tirar a liberdade. Agora, a liberdade, a pessoa tem liberdade, a liberdade. E quando nós sabemos o que está escondido. Eu sou padre há 35 anos, nunca vi ninguém a pedir a morte. Há pessoas, a minha avó que Deus tem, às vezes, dizia, Deus me levasse, mas não tomava comprimidos, não gostava de comprimidos, tinha medo de morrer, mas de vez em quando dizia, e muita gente, Deus me leva, mas os comprimidos Deus é o médico. Vós lembrai-vos, no nosso em Portugal, os nossos antigos, que às vezes abafavam, a pedir carinho, a pedir amor, a pedir respeito, a pedir atenção, mas os comprimidos não confiavam muito. Deus ouça a minha avó, que eu era novo, estava nos primeiros anos de seminário, quando ela partiu, mas recordo-me tão bem de nós brincarmos e sermos injustos, porque de vez em quando, Deus me levasse, já ando aqui há tanto tempo, mas os comprimidos matam. E eu médico, mas comprimidos não era com ela. Nós evoluímos e nós, graças a Deus, hoje sabemos que sem os comprimidos não iríamos a lado nenhum, mas lembramos, eu não sei. E esta igreja que nós somos, nós vamos atrás, aderimos e não pomos em causa e dizemos mal da igreja que somos ou não somos. Na nossa cultura, um filho que diga mal dos pais tem algum crédito na sociedade. Um filho da nossa cultura, de onde nós vínhamos, tinha algum crédito, alguém lhe dava algum valor. Um filho que dissesse mal do seu pai e da sua mãe. Assim em relação à igreja. E nós vemos aí tantos cristãos que é tão fácil. A igreja que eles pertencem, a igreja que eles querem, a igreja que eles sonham, é uma maravilha. A dos outros, olha lá. E a igreja não é tua, não é minha, não é de ninguém, é de Jesus Cristo.
E ponto final. A igreja não é tua, não é minha, não é de ninguém. Não é do Papa, não é do Bispo, não é do Padre, não é dos batizados. É de Jesus Cristo. E temos que ser fiéis a Jesus Cristo. E nós hoje, muitos cristãos, eu estou de acordo com algumas coisas, mas não estou de acordo com outras. Quando São Cesário diz, limpa o teu corpo, limpa a tua alma, mas isso não. Isso já não estamos de acordo. O meu pecado, eu não peco. Eu não peco, não faço pecados nenhuns. Eu não pago, não faço. É o primeiro grande pecado. Se não tiveres outro, confessa esse. De te atreveres a dizer que não tens pecados. Se não tiveres mais nenhum, confessa esse pecado. Porque nós, por natureza, somos maus. Temos que lutar, temos que nos esforçar, temos que procurar encontrar caminhos. Nós não somos bons. E por isso é que eu às vezes me admiro como é que alguns cristãos ficam tão admirados de haver traição à igreja, de haver traição a Jesus Cristo, de haver traição, sim. Todos esses pecados que vós vedes e ouvis são traição. E se eu fizer os mesmos, sou traidor igual. E se tu os fizeres, és traidor. E ponto final. A palavra traição é muito dura. E não se compreende, mas é o que é. Vamos pedir ao Senhor que nos dê força e que sejamos fiéis ao Evangelho e que pensemos que a Igreja se limpa a partir do coração de cada um de nós. Não é no coração dos outros. É do meu coração, é do vosso coração. Só assim é que se limpa a igreja. E não nos preocupemos, que me importa cá a mim que a França tenha tido não sei o quê. Eu nunca vivi na França. O que me importa cá a mim? O que é que essas notícias? Essas notícias empolgadas envergonham-nos, sim senhor, se forem verdade. Mas ali deve haver uma pontinha de qualquer coisa. Mas eu nunca vivi em França. Passei por lá 2 ou 3 vezes na minha vida. Uma vez de avião daqui para lá, parei lá no aeroporto e fui-me embora. O que é que isso... Temos é que pensar que a igreja também tem traição. Tem traição e tem traição forte. Agora não nos deixemos, como agora em Portugal, a instituição militar, que é uma grande instituição. Pensais que aquelas notícias têm interesse em limpar as Forças Armadas. Sujar, porque há correntes que querem destruir as Forças Armadas, não querem ordem, não querem regras e pegam num pretexto para destruir as Forças Armadas e as polícias. Aquilo não é para limpar as Forças Armadas, aquilo é a vergonha, mas nem todos os militares estão metidos naquilo, é um grupinho, e o que está mal é o que os meios de comunicação social pegam numa coisa daquelas para deitar pó para a cabeça de todos os militares. E não são todos. Eu estive na tropa, conheci muitos militares e, sobretudo, foram anos de eu perceber a psicologia militar. Que nós precisamos a mentalidade. E tenho muita honra lá ter estado, ter percebido a mentalidade dos militares. E não aceito facilmente isto que se diz nos jornais, porque nem todos, é uma pequena parte de traidores, de gente sem escrúpulos, gente que por acaso estão na tropa, mas se estivessem onde estivessem, são daquele calibre, fariam aquilo em todo o lado. E nós temos que nos distanciar disto, porque hoje no mundo está a haver uma corrente para destruir as forças de segurança, para impor outra maneira de ser. E parte aqui tudo dos Estados Unidos, tudo neste momento, e que influenciou o mundo todo, e nós temos de estar atentos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos colocar diante de Deus as nossas preces.
Irmãs e irmãos, em comunhão com a Igreja de Roma e recordando a dedicação da Basílica de Latrão, mãe de todas as igrejas do mundo, digamos com alegria: santificai, Senhor, a vossa Igreja. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Pela Santa Igreja Católica e Apostólica, para que as almas de vida e vida a façam produzir frutos abundantes de santidade, oremos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Pelos bispos e diáconos, para que edifiquem a Igreja sob o alicerce dos apóstolos e com eles eduquem a fé dos catecúmenos, oremos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Para que os cristãos da nossa diocese tenham em Deus o seu refúgio e a sua força, e a eles se entreguem desde o romper da nova cada aurora, oremos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Para que o Espírito Santo que habita em nós suscite a paz nos corações dos seus fiéis, e se assim, com os seus dons sobre os homens, oremos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Para que o Espírito que habita em nós suscite a paz nos corações dos seus fiéis, e se assim, com os seus dons todos os homens, oremos. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Para que os religiosos e as religiosas e os leigos, fiéis ao seu batismo e aos dons de Deus, cooperem no crescimento das comunidades cristãs, oremos. Santificai, Senhor. Para que os que venham morar a esta Igreja aprofundem a sua vocação de filhos de Deus, ao participarem na palavra e na Eucaristia, oremos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira, que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebam, Senhor, sua mão deste sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para nosso bem e toda a sua santa Igreja. Oremos. Ao recordarmos o dia em que vos dignaste santificar a Igreja de Latrão com a vossa presença e a vossa bênção, humildemente vos pedimos, Senhor, que nos aceiteis a nós mesmos como uma oblação agradável a vossos olhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso Deus, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Nesta casa visível que nos deste a graça de construir, incessantemente concedeis os vossos favores à vossa família, que neste lugar peregrina para vós. Aqui nos dais o sinal admirável da vossa comunhão conosco e nos fazeis participar no mistério da vossa aliança. Aqui edificais o vosso templo, que somos nós, e fazei crescer a Igreja presente em toda a terra, na unidade do corpo do Senhor, que um dia tornareis perfeita na visão da paz celeste, cidade de Jerusalém. Por isso, com os anjos e os santos, nós vos louvamos no templo da vossa glória e vos bendizemos e glorificamos, cantando numa só voz. Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Ó Santo nas alturas,
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será... Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo, Maico Maol e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e cujos nomes dissemos no início desta Eucaristia, e todos aqueles que colocamos sobre o altar neste mês de novembro, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vós, Senhor, dai-me o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis a minha palavra, mas dizei uma palavra e serei salva.
Oremos. Fazei, Senhor, que o povo a vós consagrado obtenha os frutos e a alegria da vossa bênção, de modo que ele reconheça nesta celebração festiva o dom espiritual da vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. E a bênção de Deus, de toda a Igreja, neste dia da dedicação da Basílica de Latrão. Deus, Senhor do céu e da terra, que vos reuniu hoje aqui para a dedicação desta Igreja, vos encha de todas as bênçãos do céu. Amém. Ele vos conceda a graça de vos tornardes o seu templo e morada do Espírito Santo, ele que em seu Filho quis reunir todos os filhos que andavam dispersos. Assim, em boa hora purificados, ele vos dê a graça de o trazer a ele próprio a habitar em vós mesmos, de um dia possuir como herança a felicidade eterna na companhia de todos os santos. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Para quem está em casa, eu continuo a anunciar, portanto, o take-out no dia de Cristo Rei, no dia 21 de novembro. Portanto, estão aí as folhas, agradecemos que difundam este acontecimento. Também a partir do último domingo, portanto, o Cristo Rei, o último domingo, portanto, o próximo domingo, a 8 dias, depois começa o Advento, o novo ano litúrgico. Haverá algumas alterações nas horas das missas. Hoje, algumas dizem que é muito noite, mas não poderá ser todos os dias. Portanto, haverá alguns dias, e quem está em casa, eu falo nisto por causa dos que estão em casa, temos que procurar, uns será de manhã, outros, mas não todos os dias de manhã. Não podemos, porque há quem trabalhe, quem não possa, eu compreendo quem não pode conduzir, quem não vem mal, mas também temos alguns dias sim, mas todos não poderá ser. Até porque é fácil, quarta-feira não pode, porque o seu Padre Lío vem amanhã celebrar em inglês, portanto às 6, e vai continuar às 6. E também sábados às 4:30, quem não puder vir às 6, vai às 4:30. E domingo, portanto, há muitas missas. Então desejo a todos uma boa noite, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.